Olá, eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em licitações e contratos administrativos e editor do blog rodrigoazevedoadvocacia.com. Estou aqui hoje para trazer para vocês um vídeo onde iremos abordar as questões decorrentes da alteração do contrato administrativo promovida de forma verbal. Aquelas alterações, aqueles acréscimos, aqueles serviços que não estão regulados no instrumento contratual, solicitados ou determinados pelo ordenador de despesa de forma verbal, pautando-se numa promessa de que o termo aditivo será elaborado a contento, será elaborado em período concomitante à execução daquele serviço adicional que está sendo solicitado, que está sendo determinado por parte por parte da empresa contratada. A gente sabe que isso acontece com bastante frequência e o contratado normalmente, para não se indispor com a administração pública, inicia a execução desses serviços adicionais antes mesmo de formalizar, sequer através de uma mera comunicação, esse acréscimo, esse adicional no objeto contratado. E lá na frente se depara com a dificuldade de receber esses valores, justamente em razão da falta da formalização adequada no momento correto. Então, é esse o tema que nós vamos abordar hoje e vamos ver se a sociedade empresária, se a empresa que executou, que agiu dessa forma e que executou esses adicionais no instrumento contratado, no instrumento contratual, sem a devida formalização, se ela terá condições de receber os valores correspondentes à realização desses serviços adicionais, ou se irá realmente amargar um prejuízo, tendo em vista não ter previamente exigido a formalização desses acréscimos. Quem tem um mínimo de experiência com licitações ou contratos administrativos, seja sobre a forma de consultor jurídico, de aplicador do direito, servidor público, seja na condição de licitante e contratante e contratado, na condição de empresa que contrata com a administração pública, sabe que uma das regras básicas da contratação com o poder público é a necessidade da prévia definição objetiva e detalhada do objeto que se pretende contratar e do objeto que será executado, já no edital de licitação, no termo de referência e na planilha orçamentária desses serviços. Portanto, a administração pública não tem, como tem o particular, e isso já foi abordado em vídeos anteriores, a liberdade, a ampla e restrita liberdade para, no curso da contratação, alterar essa contratação da forma que bem entender, seja no que tange aos quantitativos desse objeto contratado ou as especificações técnicas desse objeto contratado. Claro que existe a possibilidade de se dar essas alterações, mas a lei impõe restrições quanto aos correspondentes quantitativos e a lei impõe também formalidades que necessariamente devem ser observadas para se promover essa contratação. Portanto, o contrato jurídico promovido de forma verbal, o vínculo jurídico promovido de forma verbal, ele é possível, ele está previsto no Código Civil, inclusive, ele gera sim obrigações, mas quando nós falamos de contratação com a administração pública, essa contratação verbal ela não pode prevalecer, ela não adquire o status jurídico necessário para ensejar a validade a essa relação. A contratação verbal no direito administrativo é um vínculo nulo, é um ato jurídico classificado como um ato jurídico nulo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Portanto, se faz necessário sim a observância de determinadas formalidades para se promover toda e qualquer alteração que a administração pública entender necessária para atender os seus anseios, para atender às suas necessidades. Um outro requisito básico da licitação e do contrato administrativo é a prévia existência do projeto básico, do que se pretende contratar, detalhando as especificações técnicas e os quantitativos desse objeto. E quando a gente analisa isso sobre
aqueles objetos de obra pública, aqueles objetos de construção civil, por exemplo, a gente sabe que dificilmente existirá um projeto básico absolutamente perfeito e livre de qualquer correção, livre de qualquer falha, livre de qualquer possibilidade de vir a ser alterado no curso da execução contratual. E é fato que a responsabilidade por essa situação, na verdade, pertence aos dois lados. A administração pública, que não poderia determinar a qualquer acréscimo de forma verbal, e ao contratado, que aceitou executar esses acréscimos solicitados, acreditando que, concomitantemente à execução, o termo aditivo correspondente iria ser elaborado, providenciado e iria ser firmado. Né? Evidentemente que o contratado, na minha opinião, tem pleno direito de receber os valores correspondentes àqueles acréscimos, mas irá enfrentar um procedimento aí demorado e dispendioso para receber os correspondentes valores. Né? E isso é fruto de uma decisão tomada por ele de acreditar nesse compromisso verbal estabelecido pela administração pública. Ele não pode agir dessa forma. Todo e qualquer acréscimo que vier a ser solicitado num contrato administrativo, independentemente da natureza do objeto que este contrato regula, deve ser formalizado. Mas se costuma alegar que o termo aditivo exige um processo burocrático que enseja em demora, em uma necessidade de tempo que não dá para a obra esperar, pois muitas vezes aqueles acréscimos é um pré-requisito, é uma etapa anterior que precisa ser elaborada para a etapa seguinte. Se o contratado e a administração pública forem simplesmente parar a execução para elaborar esse termo aditivo, isso enseja num prejuízo gigantesco, porque na prática, ensejará na paralisação da obra no estado que ela se encontra, para elaborar o termo aditivo do determinado acréscimo e retomar os serviços. E muitas vezes isso é verdade, mas isso não é justificativa, pois a forma de se formalizar esse compromisso adicional não é exclusivamente através de um termo aditivo. Basta haver comunicações escritas entre as partes, não só estabelecendo que a administração pública tem ciência desses acréscimos, mas também se formalizando ali uma autorização para que a empresa contratada inicie os serviços relativos a esses acréscimos solicitados. Então, o fundamental não é o nome do instrumento que a contratada terá para justificar a execução desses serviços adicionais, mas está ali materializado que esses serviços adicionais foram não só solicitados pela administração pública, mas também é da ciência dela e se encontra autorizado o início da execução desses acréscimos. E há diversas formas de se promover essa comunicação, a começar pelo livro de obras. A empresa contratada pode sim registrar no livro de obras que em tal data, em tal local, foi estabelecido por determinado servidor público e informar o cargo dele, a função que ele tem nessa relação jurídica, que ela deveria executar tais adicionais na obra dentro de determinada metodologia, enfim, detalhar no livro de obra tudo que disser respeito a esses serviços adicionalmente solicitados. Uma outra forma, e uma não restringe a outra, é protocolar no órgão contratante uma petição correspondente a esses acréscimos, detalhando de forma minuciosa todos os serviços que serão adicionais àquele contrato administrativo, bem como os materiais que esses serviços vão exigir, o seu fornecimento, os correspondentes valores e o tempo necessário para executá-los. E isso é fundamental. Todo serviço adicional implica em uma necessidade de um acréscimo temporal na vigência do contrato administrativo. Ora, se eu estabeleço um prazo para executar determinado objeto e este objeto foi acrescido, foi aumentado, é óbvio que o prazo que eu necessitava também será maior.
porque eu vou precisar realizar mais do que aquilo que estava previamente estabelecido. E para evitar que o contratado venha a ser penalizado nesta relação jurídica por atraso, sob a fundamentação do atraso no cronograma, ele deve sim formalizar esses acréscimos e informar o prazo adicional que será necessário para a conclusão integral do objeto, não só aquele que estava previamente regulado no contrato administrativo, mas também e principalmente os que foram acrescidos e verbalmente determinados sem qualquer documento, sem qualquer comunicação formalizando esses acréscimos. Então, a comunicação escrita por parte do contratado junto à administração pública, quando não houver um prévio termo aditivo celebrado, é fundamental para a saúde e a segurança dessa relação jurídica celebrada entre a empresa contratada e a administração pública contratante. Inicialmente nesse vídeo nós falamos que o contrato verbal não pode ensejar em obrigações na esfera administrativa. Na verdade, ele enseja responsabilidades para a administração pública e para o ordenador de despesa. Mas juridicamente falando, a própria Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 1993, lá no seu parágrafo único do artigo 60, ela diz claramente que o contrato verbal é nulo e não pode ensejar em efeito jurídico, não pode ensejar em consequências jurídicas para a administração pública. Em razão dessa regulamentação, a leitura rápida desse dispositivo legal levaria a uma consequente conclusão de que esse exemplo do contratado executar serviços adicionais decorrentes de uma solicitação verbal por parte da administração pública, tiraria dele o direito de receber os correspondentes valores, visto que o contrato seria nulo, e, em sendo nulo, não ensejaria em efeitos jurídicos. Ocorre que isso não acontece, porque no artigo 59, também no parágrafo único, né, da Lei 8.666 de 1993, ele também é claro, alegando que, apesar da nulidade dessa solicitação verbal, dessa contratação verbalmente realizada, esta nulidade não pode ensejar a administração pública em enriquecimento. Então, se o contratado executou determinados serviços adicionais por solicitação ou determinação da administração pública, de forma formalizada, de forma verbal, ele tem sim direito a receber aqueles valores, pois a administração pública não pode alegar essa nulidade e se beneficiar com ela, visto que foi uma nulidade decorrente de seus próprios atos. Entretanto, estará o ordenador de despesa, o gestor público responsável por essa contratação verbal e, portanto, por essa nulidade jurídica nessa relação contratual, estará responsabilizado e sofrerá o risco, estará no risco de ser responsabilizado pessoalmente pela restituição dos valores correspondentes ao erário. Então, o ordenador de despesa que determinar uma alteração contratual de forma verbal, efetuar os pagamentos desses acréscimos, poderá vir a ser responsabilizado com seu patrimônio pessoal e ser obrigado a restituir à administração pública aqueles valores correspondentes, mesmo que esses valores correspondentes tenham sido decorrentes da obrigação do pagamento de uns serviços adicionais que necessariamente trouxe benefícios para a administração pública. O que está em questão aí não é se houve ou não benefícios para a administração pública, mas o que está aí em questão é a nulidade da contratação verbal e a necessidade de se realizar aquela contratação através de um processo licitatório. Pois se fosse possibilitado o acréscimo verbalmente ajustado simplesmente em decorrência de haver um benefício direto para a administração pública, haveria o completo descaso em relação às normas contidas na Lei 8.666. Elas existem justamente para compelir o ordenador de despesa a planejar o objeto que pretende contratar e a possibilitar que o maior número possível de empresas interessadas naquele objeto possam fazer suas propostas e apresentar
sua documentação necessária àquela contratação. Então, o objetivo dessa exigência é obrigar o ordenador de despesa a disponibilizar aquela pretensão para todas as empresas que tiverem interesse em contratar com a administração pública e viabilizar dessa forma a concorrência máxima para contratar aquele objeto, permitindo que a administração pública o faça pelo valor mais baixo possível existente no mercado. Bem, expostas essas questões, a pergunta que vem por consequência delas é: como a empresa contratada que realizou aqueles serviços adicionais verbalmente solicitados irá receber os valores correspondentes, já que existirá esse receio por parte do ordenador de despesa em efetuar os correspondentes pagamentos, né, sob pena de vir a ser responsabilizado pessoalmente por esses pagamentos. E como irá ser formalizado esse pagamento se a própria lei diz que essa contratação é nula? Não resta a menor dúvida de que o procedimento a ser enfrentado pela empresa contratada será um procedimento relativamente demorado e dispendioso, visto que, se ele conseguir resolver isso na esfera administrativa, será necessário um procedimento administrativo instaurado por aquele ordenador de despesa responsável, com o fim de objetivar, de formalizar aqueles serviços adicionais que foram verbalmente solicitados e efetivamente executados pela empresa, né, apurando-se em loco os correspondentes quantitativos e as suas especificações técnicas, para, neste procedimento administrativo de indenização, poder levantar quais os valores que efetivamente são devidos à empresa contratada e se formalizar o correspondente pagamento, através do acréscimo naquela dotação orçamentária responsável pelo custeio da obra, né, o correspondente empenho e o consequente pagamento. Então, não será um processo simples como é a medição, o empenho e o pagamento. Será necessário, primeiro, a instauração de um processo administrativo para apurar o que efetivamente foi realizado em caráter adicional e contratado de forma verbal, definindo-se esses quantitativos, as especificações técnicas, apurando os correspondentes valores, fazendo-se o acréscimo na dotação orçamentária, realizando-se o empenho, para só então se proceder o pagamento. Isso leva tempo, isso enseja a participação de diversos servidores públicos nesse processo. É muito comum algum servidor público informar, se posicionar no sentido de ser contra, de entender que não irá participar daquele procedimento e nem dará qualquer cota ou parecer no sentido de efetuar o pagamento, visto que a contratação se deu de forma verbal e, portanto, em tese, a princípio, de forma irregular, de forma ilícita, por ser absolutamente nula qualquer vínculo jurídico realizado verbalmente na administração pública. Bom, se esse caminho não der resultado à empresa contratada, não restará outra alternativa a não ser buscar junto ao Poder Judiciário, através de uma ação judicial de indenização, os correspondentes valores. E quando eu falo indenização, eu não me refiro apenas aos valores relativos aos serviços propriamente ditos que foram executados em caráter adicional, né? Eu falo indenização mesmo pelos prejuízos que essa inadimplência vier a causar à empresa contratada. A depender da dimensão desses acréscimos e a depender do porte da empresa contratada, isso pode, inclusive, colocar essa empresa, essa sociedade empresária, numa situação bastante difícil, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista operacional, visto que a falta desses recursos poderá ensejar essa empresa, inclusive, a impossibilidade de contratar novos compromissos, novas obras, visto que o capital de giro dela poderá estar completamente comprometido por conta desses serviços adicionais que foram acrescidos naquele contrato administrativo. Então, essa ação judicial, se ela for a última opção, eu sempre defendo que é a última opção, não resta dúvida que a empresa poderá não apenas pleitear o que efetivamente lhe é devido, acrescido da correspondente correção monetária e dos juros de mora pela inadimplência,
como também acrescido dos valores correspondentes à indenização, aos prejuízos suportados por conta do proceder irresponsável por parte do administrador público. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui a mensagem aos ordenadores de despesa para que não façam nenhuma alteração contratual em caráter verbal. Se houver a necessidade de fazer os devidos acréscimos, formalizem isso e adotem as providências necessárias à realização desses acréscimos pautada na formalização. Se não for possível a formalização, seja em razão da dimensão, seja em razão das dificuldades financeiras, enfim, façam o registro e adotem a providência necessária para a solução desse problema. Muitas vezes a suspensão do contrato causará um risco e um prejuízo, tanto para a administração pública quanto para o ordenador de despesa, infinitamente menor do que simplesmente a ordem verbal para que a empresa contratada o faça. E a empresa contratada, se encontrando nessa situação, não se deixe levar pelo desejo do aumento do objeto contratado. Não tenha receio de desgastar essa relação jurídica. Você não está lidando com um cliente particular. A relação jurídica e comercial entre um particular e uma administração pública é completamente diferente da relação jurídica e comercial celebrada entre dois particulares. Portanto, você empresa, você empresário, não se deixe levar pelo interesse comercial quando se encontrar numa relação jurídica mantida com a administração pública, pois as chances de você ter um prejuízo imenso são consistentes. Então, se houver a necessidade de tocar a obra com esses serviços adicionais, o faça, mas formalize isso. Formalize no livro de obra, formalize através de petição, formalize nas suas faturas. Se documente ao máximo, porque lá na frente você vai precisar dessa documentação para efetivamente receber os valores que lhe são devidos. Bem, gente, eram essas as observações que eu queria colocar. O tema do vídeo de hoje é esse. Espero que tenha agradado. Se vocês gostaram, por favor, registrem aqui esse sentimento, clique no gostei, deixem seus questionamentos e comentários, que isso é muito importante para a continuidade desse trabalho que a gente está fazendo. Você ajuda bastante na continuidade desse trabalho, dessa ação, se registrar o seu comentário, se clicar no gostei, se formalizar qualquer questionamento ou até crítica, né? Se não tiver gostado do vídeo, também informa a gente aqui clicando no não gostei, mas deixa teu comentário, deixa tua observação, deixa teu questionamento. Se quiser ler o artigo desse vídeo, aqui embaixo está passando o link do meu site, do blog que mantenho, onde a gente posta lá os artigos escritos, e espero reencontrá-lo, espero vê-lo novamente no próximo vídeo e espero encontrá-lo no meu site, lendo meus artigos e também deixando seus comentários. Muito obrigado por sua audiência, nos vemos no próximo vídeo.